Oi gente, bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Juliana e eu falo sobre livros. O vídeo de hoje eu tô muito animada, vocês já devem ter visto pelo título. Eu vou falar sobre todos os livros que eu li nesse ano até agora. Então, janeiro, fevereiro e março. Não foram muitos, mas mesmo assim eu tô muito animada pra falar sobre eles. Teve muitas 5 estrelas, teve muitas leituras maravilhosas. Eu também vou falar sobre os livros que eu abandonei e por que eu abandonei eles. Então, se você quer ver todas as minhas leituras de janeiro, fevereiro e março, continue assistindo. Gente, eu tive tantas leituras 5 estrelas nesse ano. Eu acho que esse ano foi muito melhor do que ano passado, em questão de começo de ano, de leitura e tal. Porque, cara, eu acho que não teve, assim, um livro que eu diga, eu não gostei dele, eu dei 0 estrelas, eu dei 3 estrelas. Eu acho que não, eu acho que foram tudo 4, 5 estrelas. Sério, tem indicações excelentes no vídeo de hoje. Vocês vão gostar. Bom, o primeiro livro que eu li esse ano foi Mindfuck Series. Comecei a ler ele, na verdade, ano passado. Ele é uma coleção de 6 livros, só que são livros curtos, de 200 páginas, 100 páginas. Eu basicamente lia um livro por dia, porque é muito rapidinho. E, tipo, cada livro termina com um plot twist que você precisa ler o próximo. Você não consegue ficar tipo, vou ler esse aqui, vou deixar pra ler depois. Não dá. O plot twist termina de um jeito assim que você fica, caramba, e agora? E aí eu precisava ir e ler o segundo, e o terceiro, e o quarto, enfim. Mas eu terminei 00:05 do 1º de janeiro. Então, tipo, foi a minha primeira leitura do ano, mas eu, na verdade, li a maior parte no ano passado. Mas, enfim, eu coloquei aqui porque eu preciso falar desse livro. Esse livro não é muito conhecido aqui no Brasil. Ele é muito conhecido na gringa, mas eu queria tanto que ele ganhasse reconhecimento aqui no Brasil, apesar de que não tem a versão em português, mas eu li em português a tradução. Esses livros contam a história da Lana Myers. Ela é uma serial killer, tudo bem, e ela acaba se apaixonando pelo agente do FBI que está cuidando do caso dela. Esse casal é perfeito, é perfeito, é perfeito. Enfim, nesses livros você percebe por que ela tá fazendo isso, você entende o lado dela. Ao mesmo tempo você fica vendo ele, fica pensando, ele precisa descobrir, mas aí você não quer que ele descubra, porque se ele descobrir ele não vai mais ficar com ela. E, enfim, e essa história também é meio investigativa. Também tem outros serial killers, porque o agente do FBI, ele tá investigando outros, então você vê esse lado investigativo. Enfim, gente, tem muitas reviravoltas. Esse livro, nunca em nenhum momento, nesses 6 livros, eu fiquei entediada. Em nenhum momento. Eu lia, gente, tão rápido e tanto, porque você simplesmente não consegue parar. É incrível. Só leiam, é incrível. O segundo livro que eu li foi O Herdeiro Perdido, que é o segundo livro na trilogia Jogos de Herança. Eu gostei muito do primeiro livro. Eu achei uma surpresa, porque eu imaginava que era uma história e, na verdade, era outra. Eu entrei pensando que era mais um romance adolescente e tal, e não é. Tem investigação, tem mistério, tem plot twist e quase nenhum, muito pouco romance, o que me mata porque eu amo romance. Então, meio que foi uma surpresa pra mim, mas foi uma surpresa boa, porque eu dei 5 estrelas pro primeiro livro e esse segundo eu dei 4. Em alguns momentos do livro eu fiquei entediada, porque eu acho que eu tava meio que em ressaca literária, porque eu tinha acabado de ler Mindfuck Series, e foi uma saga que eu gostei muito, que eu dei 5 estrelas, que eu fiquei completamente vidrada e apaixonada, enfim. E aí quando eu acabei, que eu li muito rápido, e eu fui pra esse, foi meio que um down, sabe? Mas o livro é bom. Ele tem um lado investigativo, um lado de mistério e de você fica se perguntando se aquilo é e na verdade não é, sabe? Fica desse jeito. Conta a história da Avery Grams. Ela ganhou uma herança bilionária de um cara que ela nunca viu na vida. Queria essa sorte pra mim, né? Porque eu não tenho essa sorte. Enfim, ela vai assumir o papel desse cara. Ela entra nesse mundo de ricos, ninguém pode confiar em ninguém.
E enfim, esse é o segundo livro, continua a história do primeiro, de onde parou. E assim, gente, eu dei 4 estrelas, eu gostei. Só que, como eu disse, eu fiquei entediada em algumas partes, porque eu tava achando... Assim, esse livro, ele é bom pra sair de ressaca, porque os capítulos são minúsculos. E eu adoro livro assim, porque me faz ler mais. E também as coisas acontecem rápido, o que faz a leitura fluir mais. Eu li ele bem rápido, eu acho que eu li ele em 4 dias, o que é rápido pra mim. Pra alguns não é, mas pra mim foi. Enfim, eu recomendo a trilogia, eu ainda tenho que ler o último, mas eu já recomendo porque eu gostei muito. Mas eu preferi o primeiro, o segundo foi bom, mas eu preferi o primeiro. Continuando, eu li Ricochet, que é o segundo livro de uma saga de 10, que ainda não lançou toda no Brasil, só lançou 2 livros. Eu não tenho o que falar dessa saga, é simplesmente perfeita, é simplesmente perfeita. Eu dei 5 estrelas pros 2 livros, os 2 primeiros livros que eu li, que são os únicos que tem no Brasil. E eu preciso do terceiro livro, tipo, ontem. E eu não sei quando vai lançar. Tô sofrendo, socorro. Conta a história de um romance entre a Lily e o Lo. Eles são melhores amigos desde criança. Eles fingem que estão namorando porque os dois têm vícios e os dois precisam encobrir esses vícios. Então eles fingem que estão namorando pra família não fazer perguntas. É basicamente isso. Gente, eu sei que parece simples, mas é incrível a evolução que você vê dos personagens em 2 livros. Foi incrível, foi demais. Tipo, eles lidando com os vícios deles, o romance é construído perfeitamente, porque eu nunca vi um Friends to Lovers tão bem escrito quanto esses livros. É sério, não tem como ficar ruim. Eu quero o terceiro livro. Eu dei 5 estrelas, como eu falei. Eu li ele em 2 dias, ou foi um dia. Tipo, ele é muito curtinho, eu queria que fosse maior. O plot desse livro, ele é muito seguindo o personagem, não tem um plot exato. Mas nesse livro aqui, a Lily e o Lo, eles têm que se separar por um motivo. Eu não vou falar o que é pra não dar spoiler, mas eles têm que se separar por um motivo e acompanhar a Lily, como ela tá lidando com isso, porque ela sempre teve ele na vida dela, tipo, sempre, sempre, sempre. Nunca teve um momento da vida dela em que ela ficou sem o Lo. Só que nesse momento ela vai precisar e ela vai lidar com o vício dela sozinha. Enfim, gente, é muito lindo esse livro. E, tipo, eu sei que parece que não vai ter romance porque eles estão separados, mas na verdade tem muito romance. Eles conseguiram, essas autoras conseguiram evoluir o romance, sendo que eles nem se veem. Perfeito. 5 estrelas, amei. Um dos favoritos do ano. Depois disso, eu li Sombra e Ossos. Basicamente, é uma menina chamada Alina. Ela descobre que tem um poder e ela acaba sendo recrutada para um grupo de grixas, que são pessoas com poderes, em uma missão para cumprir e tal. Enfim, é um livro de fantasia, como todos os outros. Eu tenho um pouco de medo de falar sobre ele, porque eu gostei do livro. Eu dei 4 estrelas também. Mas meio que me deixou de ressaca e eu não fiquei com vontade de continuar. Eu não sei se é porque eu recebi muitos spoilers. Gente, eu recebi o spoiler do livro todinho. Quando eu tava lendo, eu fiquei... Caraca, eu sei tudo que vai acontecer. Tudo que tá acontecendo eu sei. Porque eu vi muitos spoilers. Mas mesmo assim, eu gostei da história. Eu gostei de ler. A escrita é muito boa. É rápida. Os capítulos não são muito longos. Mas eu não fiquei com vontade de continuar. Mas eu vou continuar porque eu comprei todos. Eu comprei até Six of Crowns. Socorro. Sem ler o primeiro livro. Eu acho que o segundo vai me surpreender um pouco mais. Porque eu não recebi muitos spoilers a partir desse. Tipo, quando termina. Eu vou continuar, com certeza. Só que eu preciso de um tempo. Depois desse, eu li Corrupt. Que foi meu primeiro dark romance. Eu recebi, assim, no Twitter. Muitas pessoas me indicaram esse Corrupt. E, tipo, era dark romance, então eu demorei muito tempo pra ler ele. Eu tinha muito medo de começar e, sei lá, não aguentar, sabe? Porque eu sou muito romance fofo, essas coisas e tal. Até eu gosto de coisas pesadas, assim, tristes. Só que romance dark, eu pensava assim, cara, se ele fizer alguma coisa mal com ela, eu nunca vou shippar o casal. Eu pensava que eu não ia shippar o casal, eu pensava que eu não ia gostar da história, enfim. Eu estava completamente enganada. Completamente enganada. Eu lia o livro e eu ficava toda hora. Eu deveria ter lido esse livro antes. Eu deveria ter lido esse livro antes. Eu não fiquei entediada em nenhum momento do livro. Dei 5 estrelas, aliás. Toda hora alguma coisa acontecendo. Os capítulos são enormes de grandes. É tipo 40 minutos um capítulo. Eu lia muito rápido. Eu não conseguia parar.
Porque é incrível e graças a Deus é uma saga, porque eu não ia conseguir parar no primeiro livro. A história, né, conta sobre a Erica Fane e o Michael Christ, eles são os protagonistas. O Michael, ele tem mais 3 amigos e eles são os cavaleiros, eu acho, os 4 cavaleiros. E eles têm uma tradição na escola de fazer uma Devil's Night, que basicamente é uma noite em que eles fazem muitas loucuras, cometem até crime e tal. A história vai no passado, quando a Erica começou a ir nessas festas, e no presente, que é anos depois. 3 dos 4 amigos foram presos e aparentemente a Erica é a responsável por eles terem sido presos. Então, quando eles saem da cadeia, eles vão tentar se vingar dela. Triste, coitada da pobre. Sofreu o pão que o diabo amassou, viu? O Michael, ele sempre teve um crush na Erica, ele sempre teve uma paixão meio escondida, só que ela namorava o irmão dele. Nunca tiveram uma chance de, né, engatar nesse romance. E o Michael tá com muita raiva dela porque ela botou os amigos dele na cadeia, né? Mas aí, nesse meio de vingança, romance acontecendo e fluindo e tal, é uma coisa muito interessante de se ver. É muito. E tem muitos plot twists. E como eu disse, eu não fiquei entediada em nenhum momento desse livro. Eu indico pra todo mundo porque é muito perfeito. Eu deveria ter lido ele antes. O próximo livro, claro, Hideaway, o segundo livro de Devil's Night, acompanha a história de um dos amigos do Michael, que é o Kai Mori, uma menina que se chama Nicova Banks. Nicova, ela tem um segredo, que eu não vou falar o que é, porque vocês vão ficar sabendo, porque eu fiquei assim, ó. Quê? Então, eu não vou falar o que é o segredo. Acompanha a história deles, vai bem de onde parou o primeiro livro. Assim como o primeiro, o segundo foi ainda melhor do que o primeiro, na verdade. Eu dei 5 estrelas também. Eu não sei explicar Devil's Night. Simplesmente, não tem um momento do livro em que você fique... Quero passar isso aqui. Não tem. Toda hora tá acontecendo alguma coisa muito louca e que você fica, o que tá acontecendo? Você só quer continuar lendo. Então, por favor, se você não leu Devil's Night, faça um favor pra você, leia. Se você tirar alguma coisa do vídeo de hoje, leia Devil's Night, porque é perfeito. Tive que sair um pouco de Devil's Night, porque eu não consigo ler uma saga inteira, uma atrás da outra, porque senão eu entro em ressaca quase com certeza. Então eu fui pra um livro que eu sabia que eu ia gostar, e que eu sabia que ia ser rápido, ia ser bom e direto ao ponto, entendeu? Boa Garota, Segredo Mortal, essa trilogia, né? Mas eu fico me perguntando, como é que essa autora chegou nesse plot? Porque, gente, é uma coisa assim, eu acho que essa mulher é agente disfarçada, viu? Porque não é possível uma pessoa construir um plot desse. É incrível, é fora desse mundo, sabe? Pra quem não leu, Manual Assassinato para Boas Garotas acompanha a história da Pip. Basicamente, tá fazendo um trabalho... No primeiro, né? Ela tá fazendo um trabalho da escola que ela precisa fazer uma investigação, basicamente. Teve um assassinato na cidade dela, que foi da Andy Bell. Ela era uma menina popular, loirinha, aquele padrão dos Estados Unidos. Ela, aparentemente, foi assassinada pelo namorado dela. Só que a Pip não acredita nisso. Ela não acredita que o namorado da Andy assassinou ela. Então ela vai investigar o assassinato dela para provar que o cara não assassinou ela. É basicamente isso. O livro tem investigação o tempo todo. Tem um romance que, incrivelmente, tipo, ele me fez rir e ficar... mais do que livros de romance. Mais do que alguns livros de romance, sabe? Tipo, eu não sei como a autora conseguiu fazer isso. Mas... o primeiro livro eu dei 5 estrelas, o segundo eu dei 4, porque em alguns momentos eu fiquei um pouco entediada lendo, mas mesmo assim não tira o brilho do livro. O livro é bem rápido de ler, sabe? Ele tem capítulos curtos e as coisas acontecem rápido. E tipo, a investigação, você vai investigando junto com a Pip e tal, e no final sempre tem um plot twist. Eu chorei lendo esse livro, chorei no final, eu até gravei um TikTok. Aliás, se você não me segue no TikTok, tá na hora, viu? Eu chorei no primeiro, chorei nesse e chorei no último. Outra coisa que você pode tirar desse vídeo: leia a saga Manual de Assassinatos para Boas Garotas. Eu não sei porque eu fico falando saga, são só 3 livros. São livros incríveis, incríveis. Leia. Depois, né, claro, eu tive que pegar o último livro e ler Boa Garota Nunca Mais. 5 estrelas. Todos os 3 livros... Ah, não, o segundo foi 4. Mas o primeiro e o terceiro foram 5. Esse livro aqui, ele tomou um rumo que eu não esperava. Eu não esperava. No começo, eu tava um pouco entediada, sabe? Porque tava... Basicamente, a Pip tem um stalker.
e ela precisa, né, descobrir quem é esse Stalker. Ela fica com um pouco de medo dele, ela quer descobrir quem é pra poder, né, porque a polícia não faz nada nessa cidade desgraçada. Esse livro tomou um rumo que eu não esperava. Começou a aparecer serial killer. E eu fiquei, o quê? O que tá acontecendo? E eu lia e tomava rumos assim que você não espera. Eu não adivinhei nada desse livro. Gente, ele tem quase 500 páginas, tem 493. Eu li ele em 3 dias. O que é muito rápido pra mim, muito rápido. Sério, gente, leia essa trilogia, leia, por favor. Por favor, preciso ter alguém pra comentar, nem os meus amigos leu, mas é tão perfeita. Bom, gente, esses foram os livros que eu li até agora. Foram só 8, pouquinho mais. É uma leitora lenta, né? Tem que ser. Universitária, não tem muito tempo. Mas eu tive tempo pra ler, porque eu abandonei alguns. E agora eu vou falar sobre eles. Só porque eu abandonei não quer dizer que o livro é ruim. Eu não tô falando mal deles, tá? Eu só não tava na vibe. Alguns eu tava em ressaca literária. Então, sabe, eu não tava sentindo. Não quer dizer que eu não vou ler eles também, porque provavelmente eu vou continuar de onde eu parei. O primeiro que eu pausei esse ano foi Icebreaker. Vi no TikTok, né, muitos vídeos falando sobre ele, muitos vídeos falando bem. E eu fiquei muito curiosa. Assim, é um Grumpy Sunshine reverso, certo? Eu fiquei com tanta raiva da protagonista. Eu achava ela muito chata. Ela era chata, assim, sem motivo. Ela era grossa sem motivo. Eu fico com raiva disso. Eu não gostei da protagonista. Eu meio que parei o livro, eu parei em 40%. Provavelmente eu vou continuar, porque eu vi a gente dizer que ele fica bom do meio pro final, fica melhor. O livro não é necessariamente ruim. Os capítulos não são grandes. A história é interessante. Só que eu fiquei com tanta raiva da protagonista que eu não consegui continuar lendo. Mas é fofinho, eu gostei muito do Nathan. Eu gostei muito do interesse amoroso. Você vê os dois se apaixonando e negando sentimentos. Enfim, eles eram inimigos. Eu não diria inimigos, eles eram meio que... Tipo, ela é chata, né? Então ela não gosta de ninguém, ela não gostava dele. Por quê? Deus sabe. E ele ficava tentando fazer amizade, pelo menos pra... Não fazer amizade, mas tipo, porque eles têm que dividir um ringue de patinação. Eu nem falei a história, né? Patinadora no gelo e um jogador de hóquei. E eles têm que dividir uma arena de gelo. É basicamente isso. E aí vai acontecendo as coisas, enfim. E ele queria pelo menos ter uma parceria, né? Pra não ficar brigando. E ela, não, né? Te odeio. Por quê? Ele é um amor de pessoa. Eu amo ele. Fiquei com raiva dela. O segundo que eu pausei, eu fiquei tão triste porque eu pausei, é Amor nas Entrelinhas. E, gente, eu tava tão ansiosa pra ler esse livro que eu comprei ele sem cupom, pra vocês terem ideia. Eu comprei ele direto, assim, eu preciso ler. Comprei. Assim, o livro é legal. É legal. Só que panfletaram errado, entendeu? Tipo, eu pensava que era uma coisa muito grande e não foi tão grande assim, entendeu? É um livro, assim, é um romance. É só isso. É um romance que não tem mais do que isso. Entende? O livro não é ruim. Não é ruim. Eu vou voltar a ler ele, eu também parei em 40%. Mas eu tava precisando de um livro, assim, que fosse algo a mais, sabe? Porque eu gosto de livro que tem, sei lá, os personagens têm traumas que precisam lidar, ou tá alguma coisa acontecendo, enfim. Lá é só o romance. É legal? É. Mas me panfletaram errado, certo? Mas eu provavelmente vou continuar lendo, porque eu comprei ele, foi muito caro. E eu vou ter que ler. Eu vou ler até o final. Vocês pensam que eu vou deixar o livro na estante? Eu tenho que ler, porque olha, eu paguei caro. Eu tenho que ler. Outro que eu pausei foi Príncipe Mecânico. Foi triste eu pausar esse livro. Mas é porque os capítulos são enormes. São enormes. Os capítulos são muito grandes. Por que esses autores fazem capítulo grande? Gente, não faça isso não. Não faça isso não. Me dá uma ressaca. Eu tava sentindo a ressaca vindo, sabe? Eu falei, não, vou pausar. Porque senão eu vou entrar em ressaca, vai ser pior. O próximo livro é A Million Kisses in Your Lifetime. Eu provavelmente não vou voltar a ler esse livro. Provavelmente melhora, né? Porque tem a evolução dos personagens e tal. Mas eu achei os dois personagens chatos. Eu não gostei de nenhum dos dois. Principalmente o personagem masculino.
a personagem principal, eu nem me lembro o nome dela. Mas a personagem principal, ela é, tipo, intocada. Ela nunca beijou ninguém, nunca namorou ninguém, enfim. Aí ele fica, eu vou corromper ela. Eu vou... Que isso? Não gostei não. Enfim, o livro é basicamente isso. Segue a vida deles e, tipo, não tinha nada de interessante pra mim. Eu sei que muita gente gosta. Mas, assim, se você tiver um motivo pra me convencer a ler, por favor, comenta. Porque eu queria terminar. Só que eu não gostei. Então eu não vou terminar, porque... E o último que eu pausei foi Um de Nós Está Mentindo. Eu gostei da história. Eu tava na página mais ou menos 150, 160. A história é legal, certo? Só que eu não tava achando nada demais. Pra quem leu Manual de Assassinato para Boas Garotas, eu tava esperando uma coisa mais legal, entendeu? Só que eu vou provavelmente continuar lendo e vou terminar porque ele é bem rápido de ler. Enfim, gente, esses foram os livros desse ano. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É o primeiro vídeo que eu tô gravando, então eu tô meio ainda esquisita com a câmera e tal, então tô tentando me acostumar. Mas com certeza vão vir mais vídeos. Eu espero que você embarque nessa jornada comigo, se inscreva no canal, comente. Enfim, eu espero ver você no próximo vídeo e até a próxima. Tchau!